É com muita dor que eu venho a essa tribuna hoje. Dor na alma, dor no coração. Dor pelo que aconteceu na última quinta-feira. Pelos erros e equívocos na nossa história. Pelas injustiças semeadas no longo do caminho. Acredito que todos os que se encontram no plenário e nos acompanham pelas mídias sabem de antemão sobre o que eu vou falar hoje. Nem em pesadelos eu teria sido capaz de supor que estaria aqui, nessa tribuna, para defender meu marido, pai dos meus filhos e meu companheiro de caminhada política, de uma prisão. Prisão injusta, ilegal, sem fatos, sem provas, sem processo. Mas aqui estou, para apontar uma injustiça sentindo na própria pele o que aflige diariamente milhares de pessoas. Homens e mulheres atingidos pelo abuso do poder legal e policial. Aqui eu estou serena e humilde, mas não humilhada. A prisão de Paulo Bernardo foi um despropósito do princípio ao fim. Prisão preventiva? Prevenir o quê? Um processo iniciado em meados de 2015, sem nenhuma diligência feita, nenhuma oitiva realizada, mesmo por diversas vezes ter ele solicitado para depor? Qual risco oferecia meu companheiro à ordem pública, à instrução processual, à aplicação da lei? Sempre esteve à disposição das autoridades em endereço conhecido. Há mais de 2 anos não ocupa nenhum cargo público. É aposentado pelo Banco do Brasil depois de 38 anos de contribuição previdenciária. Conheço Paulo há muitos anos. Sei das suas virtudes e de seus defeitos. Sei especialmente o que não faria. E não faria uso do dinheiro alheio para benefício próprio. Não admitiria desvios de recursos públicos para a sua satisfação ou da família. Tenho certeza de que não participou ou se beneficiou de um esquema como o que estão acusando. Ele sabe que eu não perdoaria, que a sua mãe não o perdoaria. O patrimônio que construímos ao longo da nossa vida nem de perto chega ao que estão acusando ou ter se beneficiado. São 2 imóveis adquiridos antes de 2004 e um no qual moramos em Curitiba, adquirido em 2009, financiado junto ao Banco do Brasil em 20 anos. É uma dívida mais do que um patrimônio, constantes das declarações de imposto de renda. A imprensa noticiou nosso apartamento com uma grande cobertura. O condomínio tem 160 apartamentos, com vários prédios pequenos. O que dizem ser cobertura é o último apartamento no 8º andar, um pouco maior que os outros. É confortável, jamais luxuoso. A operação montada para busca e apreensão em nossa casa e para a prisão do Paulo foi surreal. Até helicópteros foram usados, força policial armada, muitos carros. Para que isso? Chamar atenção? Demonstração de força? Humilhação? Gasto de dinheiro público desnecessário? É isso. Foi uma clara tentativa de humilhar um ex-ministro nos governos Lula e Dilma, que colheu muitos elogios no exercício de seu cargo. É também uma tentativa de abalar emocionalmente o trabalho de um grupo crescente de senadores e senadoras que discordam dos argumentos que ora vêm sendo usados para afastar uma presidenta legitimamente eleita por mais de 54 milhões de votos. O que vemos é a mesma e repetida seletividade que vem marcando decisões do Ministério Público e de juízes que promovem carnavais midiáticos contra alguns políticos, ao mesmo tempo em que protegem e retardam decisões de outros sobre os quais há provas mais do que suficientes para uma ação contundente e definitiva. Minha indignação é profunda e sincera. Nossa família não mereceu, de forma alguma, o tratamento recebido de um braço do Estado, do qual fazemos parte, e que ajudamos com o nosso trabalho como senadoras e senadores a aperfeiçoá-lo, a torná-lo mais eficiente, mais justo e mais humano. Cada qual à sua maneira, de acordo com a sua cor partidária e com as suas próprias ideias, mas sempre em busca do melhor para a nossa gente. O endereço particular e o estado civil desta senadora são conhecidos pela Polícia Federal de Brasília e do Brasil. Todos aqui sabem que meu marido sempre se colocou à disposição da Justiça para responder às falsas acusações que lhe foram feitas. Todos que nos conhecem sabem dos nossos hábitos, do nosso padrão de vida, dos bens que conquistamos após décadas de muito trabalho e dedicação. Por essa razão, o cerco policial por terra e ar de nossa casa e a ordem judicial para entrar em nosso apartamento teve a clara intenção de constranger, não só a mim,
mas a todos os moradores, como se a intenção principal fosse mostrar sua onipotência contra cidadãos desarmados. Eu não estou aqui a reclamar o respeito como parlamentar, com mandato popular e prerrogativa de foro, sobre o qual, aliás, eu já me manifestei contrário e assinei uma proposta de emenda constitucional para extingui-lo. Mas o respeito com que qualquer mulher ou homem deve ser tratado por agentes de Estado, principalmente os que exercem a função policial. Nas remexidas em minha casa, sequer o computador do meu filho adolescente utiliza em seus trabalhos escolares foi poupado. Agora é prova de processo criminal. Eu senti naquele momento todo o mal que pode causar o controle de segmentos do Estado sem limitações. Tentei impedir. Disseram que iriam devolvê-lo no mesmo dia, o que não aconteceu. Foi doloroso olhar para o meu menino naquele momento. Buscavam achar dinheiro, cofres, documentos que pudessem nos incriminar. Não acharam nada, nada. O que provavelmente tenha frustrado a Operação Espetáculo. O terror a que foi submetida a minha família não estava presente apenas na entrada de estranhos em nossa casa. O terror continuaria ainda durante boa parte do dia, com o Paulo sendo levado de aeroporto em aeroporto, sempre com a presença de câmeras de TV, para transmitir ao vivo sua humilhação, a nossa impotência contra a violência, a nossa incapacidade de reação perante decisões meticulosamente anunciadas, com o propósito prioritário de proporcionar um espetáculo midiático, sem confirmação de provas ou indícios concretos que deveriam constar nos autos. Ao longo do dia inteiro, eu e meus filhos fomos submetidos a outra tortura, tortura da era moderna, a transmissão ao vivo da prisão de uma pessoa querida, contra a qual não existe prova de transgressão. Sim, a tortura atualmente é prender antes, sem provas, e só soltar se a pessoa falar algo que seja do interesse dos investigadores. Nada incrimina meu marido, além de delações que os advogados de defesa desconhecem em sua totalidade e que desconhecemos em quais condições foram ditas. Aliás, delações feitas sob a tutela de um só advogado, Figueiredo Bastos, que, atendendo a vários clientes, sempre dá um jeito de fechar as versões que pretende. Nunca é demais lembrar que esse senhor tem militância política e exerceu cargo de confiança no governo do Paraná. Nada disso pesou para o juiz de primeira instância que ordenou a invasão policial da minha casa. Eu pergunto, caros colegas, caras colegas, o que aconteceu com a isenção que exige-se da justiça? Por que humilhar um cidadão pacato e conhecido? Por que condenar em praça pública antes de julgamento? Porque a iniciativa judicial vinda de São Paulo, assinada por um juiz que foi orientando da mesma advogada de acusação que assina o pedido de impeachment, priorizou a desmoralização pública por meio do show midiático em que todos os meios de comunicação? Por que uma iniciativa judicial visa obter efeitos tão perversos? A quem interessa uma iniciativa como essa? Eu peço que todos reflitam bastante sobre essas perguntas. Repito, eu estou aqui serena e humilde, mas não humilhada, para dizer que a inocência de Paulo Bernardo será provada. Eu o conheço, jamais se utilizaria de uma artimanha como essa. Não há contrato do Ministério do Planejamento com a tal consiste, nem vínculo do então ministro do Planejamento com o convênio celebrado entre a empresa e a Associação dos Bancos. Além disso, o próprio TCU, em acórdão de 2013, afirmou que o acordo com a Associação dos Bancos era regular e dispensava a licitação. Se o Paulo participou de alguma armação criminosa, onde está o seu produto? Para onde foi o dinheiro? Em que foi gasto? Volto a repetir, não temos conta no exterior, quase não viajamos, não somos dados a festas e nem badalações. Nosso patrimônio é compatível com os nossos salários. É um crime sem objeto, então? Minha luta aqui e agora é pela restauração da dignidade do nome de meu companheiro, duramente atingida pelas precipitações do noticiário. Sei que é uma cruzada difícil, inglória, é contrariar a onda corrente. Ainda não encontrei alívio para minha dor nem para a dor dos meus filhos, apesar do testemunho de amigos, companheiros, que mesmo na adversidade não perdem a fé e ousam falar com coragem, o melhor instrumento de combate que nós temos. Eu quero agradecer aqui publicamente a minha bancada de senadores, senadoras, que na primeira hora me fez uma linda nota de solidariedade. Muito obrigada. Jamais esquecerei esse ato.
E em nome dos senadores Paulo Rocha, Lindbergh Farias, Fátima Bezerra, Vanessa Graziotin, que estiveram comigo nas primeiras horas, agradeço a todos os demais que manifestaram a solidariedade e apoio por telefone ou mensagem. Agradeço também ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, e ao vice-presidente, senador Jorge Viana, pela pronta intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal. Agradeço as inúmeras manifestações de solidariedade que recebi, de companheiros e companheiras, militantes, amigos, conhecidos e pessoas que me acompanham nas redes sociais. Há situações e acontecimentos na nossa vida que são tão incompreensíveis, tão violentos e traumáticos, que, como descreveu o poeta argentino Jorge Luiz Borges, vão ficar acontecendo de forma repetida para sempre. Essa será a marca da prisão do Paulo na minha vida e na vida dos nossos filhos. São acontecimentos cuja natureza é de uma permanência que ultrapassa o tempo. Essa será a sequela que nós vamos carregar para sempre. Além de impiedosa e injusta, uma prisão ilegal, abusiva e desnecessária. O processo é, por si, uma condenação definitiva que vale para sempre. Uma sentença irrecorrível. A foto de uma pessoa presa em todos os jornais e TVs, repetidas inúmeras vezes durante dias e dias, não se apaga. A absolvição, quando vier, não terá jamais a mesma força. Nós, os que somos lançados nesses processos, precisaremos ser absolvidos depois, todos os outros dias de nossa vida. Ou desertamos e nos refugiamos no anonimato, ou teremos de passar a vida nos defendendo, pedindo sempre a todos nossa nova absolvição. É com essa clara e terrível percepção que enfrento esse julgamento, com a triste certeza de que o processo manchou de modo injusto, definitivo e irrevogável a minha vida pública e a vida do Paulo Bernardo. A realidade é que os dados da acusação são ampla e multiplicadamente difundidos, mas a nossa defesa recebe atenção pequena e quase despercebida. Ninguém vê. Temos um passado de luta e de dificuldades. Não é do nosso feitio cometer infração de qualquer natureza, nem penal, nem eleitoral, nem fiscal. Nós temos vida de origem modesta. Paulo sempre lutou, estudou com dificuldade, teve de trabalhar cedo para ajudar os pais. Passou no concurso do Banco do Brasil, como Vossa Excelência, senador Pimentel. Não há justiça em um processo como o que estou vivendo ao lado de Paulo Bernardo, mas se tivermos apenas um dever com o povo brasileiro, ele será o de considerar para todos os efeitos práticos o caráter absoluto da justiça, seu valor civilizatório absoluto. Não é correta nem justificável uma prisão como essa. Não é certo para o Paulo, para o Pedro, para o José e para ninguém. Não é correto porque esse é um processo sem justiça. Os políticos sabem por experiência que tudo tem sempre um propósito. A quem interessa um processo sem justiça? Eu acredito no Brasil, na sua capacidade de vencer os desafios, de crescer. Apesar de tudo, o país precisa caminhar, com justiça para todos. Tenho imenso orgulho de ser política, de ser senadora da República. Procuro sempre honrar a escolha dos eleitores do meu estado, do Paraná. Desde pequena, sempre senti grande disposição para a vida pública, mas nunca manifestei apreço pela riqueza ou pela fortuna. Por isso, o fato de ver meu nome associado a uma investigação sobre irregularidades e corrupção é uma ironia cruel, que me causa imensa dor e enorme pesar. Com Paulo Bernardo também ocorre situação semelhante. A vida, felizmente, continua tendo encantos. No caminho sempre podemos recolher bondades. Sou eternamente grata aos amigos de ontem que estão comigo. Eles são a luz que não deixa escurecer a vida. Sou grata aos que cruzaram o rio das diferenças e vieram aqui, na outra margem, me abraçar. Finalmente, eu quero registrar um abraço apertado aos que me desejam força, coragem e justiça. Preciso mesmo de justiça. Muito obrigada aos que se solidarizaram comigo e com todas as pessoas da minha família.